Boa tarde, Mozart, tudo bem? Você já tá podendo pedir música no Fantástico, né? Que tá, Opa, já tá já aqui mais uma eu vez com a gente. vou fazer uma salinha pra mim, vou trazer meus livros, Justo. trazer pra cá. Já Justo. vou começar a pedir café, essas coisas. Bom, fica a dica aí, ó. O próximo episódio, você tem um bule de café, a gente resolve. Que Pode o deixar. pessoal do direito não consegue ver assim muito tempo sem café, não, viu? Ao pessoal do jornalismo Ah, também. então, olha aí. Uma coisa, Então uma fica. das muitas coisas em comum dessas duas áreas aí. É isso. Mas você tá bem? Opa, estamos aí, graças a Deus, na correria. Esse negócio de ser pai tá me tirando o Eita. sono, mas tá me deixando Mas feliz é do uma mesmo loucura jeito. gostosa? Demais. E no meu caso, gostosa vezes três, né? Que agora, de janeiro pra cá, eu sou pai de três crianças maravilhosas, o que motivou, inclusive, a gente bater um papo hoje sobre. Direito Não da sei se vocês família. sabem, mas a gente conversa antes para bater uma pauta e tal. Então, direito de família é uma coisa que me chama muita atenção, me traz muita possibilidade, inclusive, Sim, de expressar aquilo que a gente tem dentro do âmago do ser humano, basicamente, né? Que sim. no geral a gente não quer brigar, quer, nem sempre a gente. Preguiça, né? Às Dá uma vezes eu tenho preguicinha. às vezes eu brigo por preguiça de querer sair da briga, entendeu? Mas a gente não quer brigar mesmo. A gente não nasce pra isso. A gente nasce pra se divertir, viver, curtir a vida. O resto é conversa fiada. Sim. E quando a gente fala de direito da família, é um outro mundo de assuntos, de possibilidades. Muita gente tende a achar que falar de direito da família é só falar de divórcio e separação. Aquela coisa meio ratinho, né? Teste de Teste DNA. de DNA. Também, mas não é só Tem isso. isso também. Também. É. Mas como é um assunto forte, né? Eu queria começar já falando sobre divórcio e separação. O fim de um casamento pode ser o início de uma guerra, mas também um recomeço bom e justo para todas as partes, a depender aí da disposição, eu acho, primeiro, de cada um, mas também do cuidado, né, que a justiça vai ter com os envolvidos. Então, primeiro, para a gente introduzir o nosso assunto, eu queria que você desse uma breve contextualização do que é direito, então, da família e qual que é a importância do direito da família, principalmente nesses casos de divórcio e separação. Vamos começar pela formação da família. O que significa essa palavra? Eu ouço muitos temas, por exemplo, tradicional família brasileira. Qual seria a foto dessa tradicional família brasileira? Por uma época, as pessoas faziam seus adesivinhos, ia colocando lá o tanto de filhos que tem, de bicho que tem. E eu via que algumas tinham só o pai, a mãe, duas crianças. E eu cheguei a ver, tinha cinco crianças, três avós, cinco papagaios, três Sim. cachorros. E será que esses bichos também faz parte da família? Vamos ver, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Mas por muito tempo essa questão era um conceito fechado. Família é a união formada pelo homem, a mulher e seus filhos. Ponto. Então isso No colocava máximo o cachorro, né, a no mais. máximo um cachorrinho O aqui, outro peixe. ali e tal. O papagaio, que o pessoal sempre, todo mundo que teve papagaio na família sabe que o papagaio, existe uma expressão, o papagaio enterra todo mundo, né? Então, assim, vive muito tempo, o bicho e tal. Sim. Então, por muito tempo fixou esse conceito e era estanque ali. Aí o direito tem uma característica que a gente precisa se desmistificar também. Qual que é? Não é o direito que faz a sociedade. É a sociedade que faz o direito. Ou seja, tem por obrigação o direito a acompanhar os ditames da sociedade. Então, ele sempre é secundário. O que quero dizer com isso? Primeiro as coisas acontecem, o direito vem e regula. Não é o oposto. Uhum. Diante de um cenário, só para fazer certa contextualização histórica e religiosa, um dia eu vi um cidadão falando assim que quem criou o casamento foi Deus. Partindo da ideia do mito da narrativa, não vou falar mito, da narrativa de Adão e Eva. Eu falei, eu ouso discordar, professor. Era uma aula, né? Ah, por que você está falando isso? Deus não criou o casamento, ele criou a união. O casamento fomos nós que fizemos para gerir os interesses que decorrem disso. Porque você não consigo imaginar que Deus tenha chamado Adão e Eva, levado para um cartório e falado assim: qual é o regime de casamento que vocês querem fazer? Qual é isso, qual aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Não foi exatamente isso. Então, na verdade, ele criou essa união foi se desenvolvendo, chegou um momento que a sociedade entendeu que era importante você
regular isso. Só pra você ter uma ideia, me permito fazer uma breve provocação. Sabe que já existe o uso capião de mulher? Como assim, professor? Como assim, doutor? Fácil. E era uma sociedade extremamente avançada para sua época. Os romanos. O que seria o uso capião da mulher? Guardar as devidas proporções, claro. Uhum. Vamos contextualizar, vamos trazer o contexto de cada região, de cada época. Na ocasião, hoje a gente chama modernamente isso, sabe de quê? De união estável. Por quê? A forma jurídica legal para você adquirir uma mulher, porque a mulher fazia parte do patrimônio do homem. Hoje não mais isso. Mas a mulher fazia parte do patrimônio do homem, e se ele vivesse de forma com determinado prazo, como se casado fosse, ele adquiria aquela mulher por uso capião. Então, existia isso. Não estou inventando isso, tá? Tá nos livros de direito romano, o uso capião da mulher. Hoje, não é uso capião, mas se você se relaciona com uma pessoa com ânimos de formar família, você tem ali o instituto da união estável. Sim. Então, lá, longínquamente, era a família. O que era a família? A união formada de um homem, uma mulher e seus filhos. E a prole. E o direito começou a gerir isso de forma, inclusive, do patrimônio que gere disso aí, né? Então, já houve diferenciação entre filhos adotivos e filhos naturais. Já houve diferenciação dos filhos legítimos e os ilegítimos. O que seriam os filhos ilegítimos? Aqueles que fogem dessa tradicional formação de família do homem e da mulher. Aí isso foi evoluindo. Pra você ter uma ideia de quão novo é isso, o casamento por muito tempo foi união indissolúvel. Aliás, por direito canônico, Igreja Católica, ainda é união indissolúvel. Você não consegue, a Igreja Católica não aceita ainda que você rompa o sacramento. Eles chamam sacramento, né? São vários sacramentos, primeira comunhão, crisma, são vários que eu não vou lembrar agora todos, mas tem uma que é o casamento, que quando ele enviesa, né, sua vida religiosa pela família, ou então ele vai pelo celibato, que escolhe, se quiser, se tiver essa vocação, vai estudar no seminário para ser padre e tal. Então você tem essas duas. Então o sacramento do casamento é indissolúvel também. Com raríssimas, eu já advoguei em casos assim, para anular o casamento perante a Igreja Católica. Completamente diferente. A pessoa pode ser divorciada, só que mesmo assim ela não consegue os sacramentos completos da Igreja Católica por conta dessa característica da união indissolúvel. A sociedade foi se desenvolvendo, a liberdade sexual das mulheres foi rompida, começou a ser algo mais presente, né, a partir da década de 60, principalmente quando ela começou a trazer para si também o planejamento familiar, que é a introdução da pílula, né, pílula anticoncepcional, para ela fazer um planejamento longe daquele risco que é a tabelinha. Então, a partir disso, vem a liberdade sexual e começa a trazer questões para a mulher que descambava também no direito da família. Em qual sentido? Vez ou outra, o fato de ser indissolúvel não quer dizer que a pessoa não se separava. Foi a partir daí que começou a criar o que a gente chama hoje de, na época chamava de desquite. O que é desquite? O oposto do kit. Kit é porque tá tudo certo. É sério. E o desquite é porque não tá mais ok. Então, só que isso mantinha ainda e você não podia ter outro casamento. Só qual é o problema? O fato da pessoa não ter casamento não significa que ela não tem outro relacionamento. Sim. Então era muito comum a pessoa seguir sua vida, ter outros relacionamentos e ficava no que a gente chamava de clandestinidade. Então, daí deriva diversas histórias malucas. Criando isso foi depois a inovação do divórcio. Esse divórcio, o que era? Basicamente, cessar o vínculo existente entre o homem e a mulher. Por muito tempo, o casamento neste país só era possível entre homens e mulheres, entre uniões heteroafetivas. Não existia possibilidade de casamento homoafetivo. Essa possibilidade passou a ter de uma decisão do STF, que não vou lembrar o ano agora,
mas deve ter uns 20 anos, talvez. Um pouco mais, um pouco menos, não Eu vou lembrar. arrisco dizer que é uma decisão de 2013. Eu não vou Né, não, lembrar. não- Eu é. lembro que eu já estava no direito, então eu acho que foi entre 2005 e 2011. Ah, então Que eu lembro da época que eu estava na faculdade, eu não lembro pertinho. exatamente, mas me perdoe, mas basicamente, através de uma decisão do STF, ele passou a entender que não era mais, não feria a Constituição essa união. Só que ainda resistia, no casamento, você tinha a separação. O que é a separação? Você dissolvia os deveres conjugais. Quais são os deveres conjugais? Mútua convivência, você ajuda no casal ali, questões patrimoniais, questões e a guarda dos filhos. Com você só podia fazer o divórcio depois de 2 anos da separação. Então, eram dois processos que tinha que fazer. Primeiro a separação, para depois fazer o divórcio. Então, isso já envolvia algumas questões. E isso trazia enormes perigos e riscos para a convivência pacífica, inclusive segura, das mulheres. Por quê? Porque isso era usado, franqueado aos homens, pela forma de sempre buscar o trabalho, sempre trazer o dinheiro, uma certa violência patrimonial. Sim. E obrigava elas a manter um certo relacionamento, a depender de como as coisas se desenrolavam ali. E as questões relacionadas aos filhos também. Então, tudo isso foi gerando uma série de questões que, de novo, por uma decisão judicial, o STF entendeu que não precisa você fazer essa separação para depois fazer o divórcio. Você pode fazer o divórcio direto. Então, a partir dessa decisão também do STF, passou-se. Perdão, essa foi uma emenda constitucional. O legislativo se movimentou e tal. E fez. Hoje, é uma. Antigamente você podia, inclusive, você tinha que ter um tempo mínimo também de casamento e tal. Os juízes indagavam as partes, se elas queriam, era isso realmente que elas queriam. Os juízes indagavam as mulheres se ela queria isso mesmo, porque por muito tempo o divórcio dependia de uma culpa. E por depender de culpa, isso trazia uma certa guerra judicial. Quando você diz dependia de uma culpa, em que sentido? Por que o casamento acabou? Aí você imagina, pejorativamente, no meio acadêmico, no meio jurídico, costumam chamar o direito de família de barracos de família. Então, questões muito íntimas da família, às vezes, vinham à tona dentro de um processo judicial. Questões do tipo, a coabitação não existia mais. Porque um dos deveres do casamento é a coabitação, o ato sexual. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui. Nesse país, o ato sexual da mulher já foi visto como exercício regular do direito do homem. Porque ela tinha como obrigações para com o homem, devido ao casamento, o dever de coabitação. E o homem forçar o ato sexual com a esposa era entendido como exercício regular do direito. Por muito tempo, nesse país, existiu um crime que tinha uma expressão muito peculiar. Mulher honesta. Então, você não conseguia conceber mulher honesta, por exemplo, no sentido que a gente concebe hoje. Era completamente diferente. Tinha questões sobre questões sexuais envolvidas, tal. Então, basicamente, mulher honesta. A mulher solteira e virgem. Admitia que ela não fosse virgem, desde que fosse casada. Então, basicamente, era disso que a gente estava falando. Isso durou até 2009. Até 2009 tinha essa peculiaridade na legislação. Até 2009, por exemplo, era crime adultério. De 2009 para cá, deixou de ser crime. Então, olha com que a legislação brasileira se ocupava. Então, a partir dessas mudanças todas, tanto o casamento ficou mais fácil, quanto a dissolução dele através do divórcio. Então, a partir de então, hoje a gente não precisa mais indicar um culpado. Porque a mulher sendo culpada pela separação, por exemplo, vinha questões pesadas aí com relação ao patrimônio. Sim. Com relação à guarda dos filhos. Se você chegar para uma mãe e falar que ela vai perder a guarda do filho, ela tem sérias restrições, vai ter medos incalculáveis.
porque ela, o apego que ela tem com os filhos é natural, é desejável até que tenha isso, mas diante de uma guerra judicial acaba esses interesses sendo dissipados aí de forma a levar isso sempre para a questão de seus interesses próprios. Então hoje você não precisa mais, por exemplo, a traição era visto como uma possível adoção de culpa para que tirar a guarda dos filhos da mulher, por exemplo. Historicamente, a traição feminina nunca foi suportada pelos homens. Historicamente. O oposto já não é verdadeiro. Como assim? É até bem-vinda. Socialmente sempre foi bem-vinda a traição masculina. Coisa de homem, né? Isso. Ele tem que ter experiência, tem que saber o que É fazer, desejo de homem, tarará. sim. Ó, eu nunca. Eu vi recentemente um vídeo daquele grupo Porta dos Fundos, a filha interpelando o pai. Pai, quando é que você vai me levar pra minha primeira noite sexual? Não, filho, tá louca? Como assim? Não, você já levou o fulano de tal, que era o irmão dela, né? Você ficou todo orgulhoso e tal. Eu quero também. Eu andei visitando um site aqui, olha que legal. Você tem um. Não, você tá louco? Você tem que casar, tem que namorar. Exatamente trazendo essa questão como lida com a iniciação sexual dos filhos de forma completamente diferente. Então, isso trouxe máculas para a nossa sociedade que trazemos aí como até hoje. Então, a partir de dissolvido essas questões morais, o direito até se ocupa da moral. Mas a moral no sentido geral, não a moral particular. Sim. Já vi casos de clientes que ele chega lá todo raivoso, querendo tirar tudo da esposa, onde já se viu, ela me traiu, o meu filho ficou Ela sabendo, abandonou o lar. abandonava o lar para ficar com outro homem e tal, não sei o que, um absurdo, dor de corno. Nada mais do que isso, dor de corno. Eu falei assim, colega, vamos fazer o seguinte, ó, a sua esposa, que em pouco tempo será ex-esposa, talvez o relacionamento não deu certo. Ponto. Vão cada um pro seu canto. Agora, essa pessoa que está falando tanto mal aí é a mãe do seu filho. E para o seu filho, ela não é nada disso. Ela é outra pessoa. Ele venera essa criança. Assim como venera você. E se eu falar com ela, ela vai falar talvez as mesmas coisas que você fala dela. Só que para os filhos são outras pessoas. A pessoa que não deu certo com você foi seu marido, não o pai da sua filha. Ou inverte aí ó, os papéis, né? Então, embora tenha tudo para iniciar uma guerra interminável, despropositada, é o momento para a gente reavaliar nosso sentido de cuidado com os filhos, principalmente. Se desse casamento veio filho, se desse casamento veio patrimônio, tem outras questões que a gente precisa ponderar. Porque no final é uma questão super objetiva. Não tem, acabei de falar, não tem dor de corno para ser ponderada, a menos que for uma coisa muito específica. Um professor contou que ele advogou para uma família no seguinte sentido. Numa briga qualquer lá do casal, ele descobriu que os 3 filhos dele não era um filho biológico dele, e sim de um relacionamento que ela mantinha constante com outra pessoa. Nossa. Por um acaso, essa pessoa era obstetra da família e fez os 3 partos. E todo mundo sabia de tudo, menos a pessoa. Todo mundo assim, o rapaz, a moça, sabia que o filho era dela. Só que ela não contou pro médico, amigo da família, que mantinha o caso, e nem contou pro marido. Aí, quando esse bafafá chegou no ouvido do médico, o que ele falou? Opa, meu filho? Oh, quero o meu nome lá. O pai demandado, mesmo com a dor aí da traição tal, uma traição muito peculiar. Essa é muito específica, né? Toda a foto, a primeira foto do bebê, tava lá o médico e o médico era o pai biológico das 3 crianças. Aí, chega lá, demandado judicialmente para trocar o nome do pai, o que o pai falou? Eu sou pai. São meus filhos. O fato de eu não ser. Não ter o material biológico ali não quer dizer nada. Eu tenho afetividade, eu tenho contato com eles, eu cuido deles.
e o juiz deferiu que lá tivesse o nome de uma mãe e 2 pais. Uma genitora e 2 genitores. Então isso representou, esse tipo de decisão passou a representar um grande avanço para o reconhecimento desses vínculos que a gente tem, que suplanta aquele primeiro conceito que eu falei. Qual era o primeiro conceito que eu falei? Mulher, homem e filhos, no plural. Certamente alguém já deve ter, não sei se você já passou por esse constrangimento de ter que responder por que você não engravidou. Talvez você não tenha passado por esse constrangimento porque você ainda não casou. Mas um mês depois de você, se você porventura decidir por casar, alguém vai te perguntar: e os filhos, quando vêm? Quando vier o primeiro, vão perguntar: e o segundo? Um só é muito pouco. E assim vai. Certamente você já deve ter passado pelo questionamento: quando é que sai o casamento, se você namora? Semana passada. É só ter um casamento da família que alguém pergunta pra você: e aí, o de Você vocês? é a próxima? E aí, já pegou o buquê hoje e tal? E assim vai. Então, nesse caso, a gente passa por os sabores da vida aí, driblando aí no bom humor ou no sarcasmo, né? Então, nesse caso, a gente sempre vai observar o quê? A proteção e a afetividade. No começo, homem, mulher e os filhos. Hoje, não sei. Hoje, as composições familiares são diversas. Existem famílias compostas por 2 homens e os filhos, por 2 mulheres e os filhos, por uma mulher e um homem e os filhos, uma mulher e um homem não tem filhos, os bichos. Nunca chamei meus bichos de filhos, mas sempre faziam parte da minha família. Certa feita, meu pai foi chamado para um encontro de família lá. Meu pai queria que eu fosse, junto com minha esposa também. Na ocasião, não tínhamos filhos. E eu fiz a seguinte pergunta: o hotel aceita cachorro? Não, não aceita. Então não posso ir. Por quê? Porque o cachorro faz parte da minha família e eu não tenho com quem deixá-lo. Ponto. Só que eles que ia ter um evento lá que tinha que ter foto da família, tal, ia fazer uma surpresa para todo mundo que estava presente lá. Eu não tive dúvida, mandei foto das minhas sobrinhas. Na ocasião eu não tinha filhos, né? Mandei foto das minhas sobrinhas, do meu irmão, da minha esposa, eu e a Miau, que era minha gata, por óbvio, e o Homer, que era o meu cachorro. E ninguém teve essa iniciativa. Sempre mandaram foto dos netos, das filhas, tá, dos filhos e tal. Ninguém mandou dos bichos. O único que teve essa maluca ideia foi eu. E meu pai lá verbalizou exatamente isso. De fato, eles fazem parte da família. Porque hoje a composição é exatamente isso. O que junta essas pessoas? Não é um vínculo do cartório. Não é você ir lá com 2 testemunhas, fazer isso, fazer aquilo, se programar. É um vínculo de Não afeto. É isso. É um vínculo de afeto. Então, assim, existem famílias que se reúnem em torno de um ideal, em torno de um time, Existem famílias que é composta de gente que nunca se viu e passou a morar junto por conta, por exemplo, de uma faculdade. República de estudante. Sim. Não deixa de ser uma família. Então, essa pluralidade de família, embora alguns entendam que isso tenha acabado com a família tradicional, na verdade, ela fortalece vínculos de afetividade. Ter outras formas de família não derruba a sua que você chama de tradicional. Olha, agora, eu vou inverter a pergunta. O que seria para você a tradicional família brasileira? Para você, Keren, enquanto eu tomo minha água aqui. Eu acho que são os amigos que eu encontro ao longo da vida. Não, isso é tradicional? O meu padrão meu padrão de tradicional. Não, você não entendeu o que é tradicional, então. Para mim, tradicional família brasileira foi família de indígenas. Sim. Se você pensar em família tradicional pós-invasão portuguesa, eu vou chamar da família monoparental sem o pai. É a mãe que cuida dos filhos sem o pai. Essa é talvez a mais tradicional das famílias. Realmente. É disso que estão falando. Realmente. Te peguei agora, hein? Então, assim, tradicional por quê? Porque, infelizmente, ainda é uma realidade muito visível, comum, mulheres cuidar dos filhos sem a figura do cidadão que entregou o material genético. Muito comum. Por isso que, vez ou outra, eu classifico a sociedade brasileira como matriarcal, porque a família está sempre do lado, sim, em torno da mulher, porém machista. O centro da família está na mulher. Não deveria ser assim. Devia estar no meio do afeto. Sim. Mas está no meio da mulher. Eu até vou
Você pode até me listar um ou outro pessoa que foi criada pelo pai apenas, mas é muito mais raro do que a pessoa que só foi criada pela mãe. Muito mais. Certamente você entre seus contatos aí próximos, amigos, conhecidos, primos, primas, alguém, você vai ter alguém que conheça uma história de parecida com essa. Ou então do sentido assim, o meu pai fugiu, meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Então assim, muita gente não tem esses dados atualizados, mas tem muita gente que não tem o nome do pai na certidão de casamento, de nascimento. Então, esse cenário tormentoso é que nasce um direito que se atualiza constantemente. Qual é o constantemente? Na mesma medida que as famílias vão se adaptando, se formando, se compondo ao longo do tempo. Então, assim, eu tô falando de coisas de 50, 60 anos atrás, era inimaginável uma certidão que tivesse o nome de duas mulheres, dois homens, que tivesse pluriparentalidade também, que a gente chama hoje. Então, isso era inimaginável. Então, hoje o direito de família está um pouquinho mais condizente com a realidade. Porque antigamente você tinha uma família jurídica e uma família comum. Vou contar uma historinha. Chegou no meu escritório, a moça, 70 anos, mais ou menos. 60 e poucos, quase 70 anos. Preciso resolver o meu problema. Qual é o seu problema? Meu pai, quando tinha o nossos. Quando foi nos registrar, ele levava um documento oficial. Qual era o documento oficial? Certidão de casamento. Ah, qual é o problema disso? O problema é que ele nunca foi casado com a minha mãe. Como assim? Ele teve um casamento, deu errado, ele foi embora. Foi pro interior, e no interior ele fez uma família. Ele juntou com uma pessoa lá, começou a viver, tiveram 5 filhos. Para evitar a imposição de um crime, bigamia, perdão, adultério, ele chegava no cartório e apresentava a certidão de casamento. Quem é a pessoa? Presumia-se, ainda presume-se que na constância do casamento, o pai é presumido aquela pessoa. Ele entregava o documento, ó, quem é a mãe dessa criança? Essa pessoa aqui. Todo mundo registrava. Até que um dia alguém começou a ler os documentos. Quem é essa pessoa aqui, pai? Não, não, nada não, nada não. Depois de muito tempo que foram resolver ver isso, e o pai explicou que pra ele ninguém processar ele por. Eu esqueci o nome do crime. Ninguém processá-lo criminalmente, ele simplesmente dava o nome da mãe como se fosse da esposa. Quando na verdade, porque na época, casamento, o que que era mesmo? União indissolúvel. Então não era possível o divórcio e seguiu. E como é que você faz para resolver isso? Depois que essas pessoas estão com 50, 60 anos, o pai já falecido, a mãe já falecida, você precisa mexer em diversos registros de casamento, de nascimento, de tudo mais. Porque isso pode envolver, inclusive, direito à herança. Então, aquela pessoa que cuidou de uma família tal, não era, por não ser casada, o costume da época levou ele a fazer essa excentricidade com a própria família. Mozart, no meio de tudo isso também tem um ponto que é com relação à moradia, né? É sempre uma questão que reverbera bastante em casos de separação, em casos de divórcio. E aí eu queria entender de você, queria trazer para a roda, quais são as dicas, pensando que geralmente as mulheres sempre são a ponta, né, configuram a ponta mais fraca, geralmente, em casos relacionados à família. Quais são as dicas que você deixa no sentido de que as mulheres precisam ter em mente, precisam se preparar para evitar, não digamos, injustiças mesmo ao longo desse processo de divórcio? Eu, particularmente, tenho inúmeras referências de mulheres do meu entorno, do meu convívio, que sofreram muito com isso, inclusive mulheres bem próximas. Então, muitas vezes, um cônjuge, uma das partes fica com a casa, a vida continua estabilizada e a outra parte precisa recomeçar do zero, né? O que acontece? Questão matrimonial é dissociada por completo hoje da questão patrimonial. O que quer dizer com isso?
Uma das violências que a mulher sofre, e isso está descrito lá na Lei Maria da Penha, é a violência patrimonial. O que é violência patrimonial? A pessoa ter que lidar com aquele relacionamento em nome de um patrimônio. Ou ainda, você quer me separar de mim, então sai de casa, resolve sua vida e começa sua vida do zero. Do zero. Enquanto ele tá lá, estável, seguindo sua vida. Então, o que a mulher tem que ter nesse. Não vou falar mulher, velho. O que as pessoas têm que ter em mente? Que a questão matrimonial não tem nada a ver com patrimonial. Ela pode resolver o patrimônio, o patrimônio em outro momento. Porque naquele turbilhão de emoções chamada divórcio, separação, tudo envolve. Tudo é muito importante, tudo é muito intenso. Eu já vi gente reclamar comigo assim, ó. Eu quero o cabo do iPhone. Aí eu ligo pra pessoa e falo assim, ela quer o cabo do iPhone. Mas eu deixei um cabo novo pra ela. Não, eu quero o velho. Porque o velho foi meu pai que deu. Eu falei, ah, tá. Tudo bem. Então, eu já. Então, assim, tudo é muito intenso. Então, nesse momento, a principal dica: contrate um advogado da sua confiança, que vai te dar a segurança necessária para entender. Primeira coisa, eu não preciso dividir meus bens agora. Eu posso dividir em outro momento, quando eu estiver mais calmo. Tem um tempo Não estipulado? tem Não tempo. tem? Eu posso dissolver o matrimônio completamente e os bens num outro momento. Quando? Quando eu quiser. Essa é uma informação que eu particularmente não tinha. Eu acho que muita gente não tem também. É que assim, eu vou fazer o meia-culpa da advocacia. A gente quer resolver tudo para acabar tudo. Cobrar no horário e acabar logo tudo. Porque o cliente da área de família, isso não é um demérito, não é uma característica. Ele nos liga muito, ele nos chama muito, ele pede informação constantemente. A gente costuma dizer que a gente casa com o cliente. Porque enquanto aquilo tudo não for resolvido, ele vai te ligar, ele vai pedir informação, ele vai pedir como é que faz para resolver a questão do imposto de renda, como é que eu vou fazer com isso, como é que eu vou fazer com aquilo. Então, assim, vai advogar na área da família, saiba que não vai ser um dia que você vai lidar com a pessoa. Eu fiz um divórcio de um casal que eu fiz até reunião com os filhos para explicar como é que funciona, tal, 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 tal. A filha do casal chegou aí no meu escritório, depois eu atendi o homem, depois atendi a mulher, depois atendi a mulher com os filhos, depois. Virou Aí quase um entenderam psicólogo, quase né? isso. Então, assim, e são atendimentos longos. E nem sempre isso reflete no valor dos honorários. Mas então eu vou fazer a meia-culpa. O que a gente quer fazer? A gente quer resolver tudo logo num processo só. Então, se a gente tiver em acordo, a gente consegue resolver a questão matrimonial, dissolve o casamento pelo divórcio, a questão dos alimentos, a visitação, a guarda dos filhos e às vezes até o patrimônio. Esse é o melhor dos mundos. A gente vai lá, leva a pessoa, um dia resolve tudo. Mas nem todo mundo está nesse padrão de sobriedade intelectual para resolver tudo sem gerar para o outro um dissabor. Então o que acontece? Eu vi recentemente um tema que me chamou a atenção. Existe a violência psicológica, física, violência patrimonial, violência sexual. E recentemente eu vi assim, ó, violência processual. Como assim processual? O cara apurrinha, apurrinha, apurrinha. E a mulher, porque ela quer sossego, o que ela faz? Fica com você, vai. Some da minha frente. Eu quero me livrar de você. Ela não fala isso Eu quero paz. Eu quero paz. Então ela acaba abrindo mão de casa, abrindo mão de carro, Sim. abrindo mão de, às vezes, de guarda de filho. Nossa. Eu já vi isso. E tempos depois, ela precisa reverter isso, porque o filho, às vezes, prefere o pai, não porque gosta mais do pai ou gosta mais da mãe, porque ele tem mais conforto na casa do pai. Na casa do pai, pode acordar que hora que quiser, pode dormir a hora que quiser, pode assistir o que for. Agora, quando tá com a mãe, tem que acordar cedo, tem que ir pra escola, tem que fazer lição, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem um caso tudo! bem midiático que exemplifica isso que você trouxe, que é o caso da Luana Piovani, que Sim. já é conhecida por ser bem bocuda. Como é que é o nome daquele moço que É o o pai do filho dela? Pedro Scooby. O Scooby. Isso, É aquele que é surfista, né? Que esquecia tudo. Não sei porque ele isso, esquecia as coisas. Exato, ele mesmo. Foi um caso muito midiático. E ela falou em diversas entrevistas que foi exatamente isso. O filho na casa do pai acordava a hora que queria. Com a mãe tem um monte de regra, a mãe é chata.
Claro que Aí, não é uma regra sim, também, mas a gente tá generalizando porque porque é muito comum é isso. muito comum. A gente tem, tem uma expressão que a gente chama assim, é o pai do Big Mac, o pai do shopping, o pai. Por quê? Passa o dia inteiro, todo dia com a mãe, cumprindo regra, tem que fazer, tem que fazer isso, tem que comer tal coisa, tem que comer tal hora, não sei o quê. Aí chegou a sexta-feira, vai pegar o pai. O pai pega a criança e leva no Big Mac, pra comer o Big Mac. Por quê? Porque o infeliz é um adulto desfuncional que mal comida sabe fazer. Aliás, se você divide a vida com uma pessoa funcional, isso é muito legal. Ai, é muito bom. É muito bom, né? É uma pessoa que sabe É muito cozinhar, uma bom. pessoa que sabe fazer, apertar um Beijo, parafuso. amor. Mas experimenta estar do lado de uma pessoa, sentar do lado de uma pessoa que saiba de arte. Aí é outra história. Essa pessoa pode até ser um pouco disfuncional, mas ela é humana. Então, assim, recentemente eu passei por um constrangimento interno. Interno mesmo. Eu ouvi a música e me incomodou. Teve uma música que as crianças estavam fazendo pro pai lá. A música da mãe, mãe é amor, mãe é carinho, mãe é isso, mãe é... E o pai? O pai é que compra coisa pra mim, o pai é que me busca não sei o que, o pai é que faz não sei o que, o pai só tá no fazer. E a mãe tá no amar, no conviver, carinho. Uhum. Peraí, homens, tá tudo errado, cara. Não tô fazendo defesa de gente disfuncional, que não sabe fazer um miojo na vida. Isso também é muito ruim. A pessoa disfuncional é muito ruim. Você tem que ser minimamente funcional e minimamente humano. Sim. A sua funcionalidade não pode acabar com a sua humanidade. Saiba apertar parafuso, trocar chuveiro, trocar isso, trocar aquilo. Saiba fazer tudo isso. Mas saiba também ser humano. Arte, poesia, filosofia. Isso é que dá sabor pra vida. Ah, mas não adianta nada saber se não sabe. Não, uma coisa não elimina a outra. Dá pra você ser funcional e humano. É possível. Então, quando vocês forem fazer a homenagem pro Dia dos Pais, coloca lá também que o pai é uma pessoa carinhosa. Falo por experiência própria. Eu me derreto com os meus filhos lá. Então, assim, os atos de amor para do pai normalmente estão ligados a servir, A suprir serviço. materialmente, né? Basicamente, é o cara que sai, passa o dia inteiro, mal vê os filhos. Mas o dia de pagar a conta tá lá, tá garantido. Isso é importante, não deixa de ser Importante. importante. Mas tem outra parte também que é super importante, que é a convivência com os filhos. Então, esse pai do final de semana O pai do é Instagram. horrível. É horrível, porque ele destempera toda a rotina da criança. Destempera negativamente. Aí, na hora que ele começa a ter um pouquinho mais de sabedoria, ciência das coisas, o que ele faz? Eu quero ficar com minha mãe. Só que lá, ele demora 2, 3 meses. Ele volta pra casa da mãe. Sim. Porque começa a ficar chato. Por mais legal que seja jogar videogame, uma hora você não gosta. A criança precisa de rotina. Ponto. Precisa de cuidado, precisa de comida, precisa de tudo isso. Então, a partir daí, a gente começa. Então, o caso da Luana Piovani, eu acompanhei também algumas entrevistas dela, ela falando exatamente horrores. E eu achei interessante que nasceu um movimento para defender ele. As redes sociais se voltou contra ela, porque não, o cara é legal, o cara vive com... Não, peraí. Ser pai e ser mãe, eu entendi, sempre entendi, hoje eu vivo isso. É saber que a sua missão existe e precisa ser cumprida. Ser mãe e ser pai não é tirar foto no Dia das Mães, não. Ou no Dia dos Pais. É o dia todo dia, incansavelmente, seus filhos vão precisar de você, vão precisar É um de... trabalho não remunerado e que não tem férias ainda, né? Não, um dia eu ouvi uma propaganda de Dia das Mães, é o seguinte. Tô contratando uma pessoa que tem que ter conhecimentos sei lá, de cuidados em geral, conhecimento de matemática, sociologia, filosofia, história, tem que ter conhecimento de medicina, psicologia, psiquiatria, carga horária, 24 horas por dia. E a pessoa leva assim, mas qual o salário? Não tem salário. Mas quem que aceitaria esse tipo de coisa? Aí a pessoa abriu, sei lá, sua mãe aceitou esse trabalho. Aí a pessoa se desmancha, né? Sim. Porque não tá na nossa conta que a gente precisa remunerar esse serviço.
Não tá, a gente não entendeu que isso precisa ser valorizado. E a gente só valoriza aquilo que nos remunera. Remunerou bem, a gente tá lá, ok. Não remunerou, a gente, não serve pra nada. Aliás, esse é o meu. Eu tenho dito ultimamente que se não me pagam é porque não é importante. Em especial nas relações trabalhistas. Vai ter uma reunião segunda-feira, 3 da tarde. Ótimo. Eu tô trabalhando 3 da tarde? Não. Então não é pra mim ir. Não, mas é importante você participar. Vão pagar hora extra? Ah, vão pagar. Então é importante. Ah, não vão pagar. Puxa, talvez Não não é vá. tão importante assim. Não é tão importante assim, porque vivemos num mundo capitalista. Sim. No mundo capitalista, aquilo que é importante é remunerado. Ponto. De uma forma ou de outra. Então, voltando ao cuidado dos filhos, homenagem pro Dia dos Pais, é importante o cuidado, é importante suprir as necessidades, mas é importante também o afeto, o carinho, que pai também vive disso. Sim. Ele não percebe, mas ele vive. E quando envolve casos de violência doméstica, o buraco é ainda mais embaixo, né? Você comentou que muitas vezes a criança, a depender da idade, ela não tem essa compreensão de tudo que envolve ali uma separação. E quando há casos de violência doméstica, e eu até falo isso porque eu conheço casos bem próximos também. A criança questiona o porquê da mudança na rotina, questiona o porquê não tá junto, cobra pros pais Por que você deixou meu voltarem, papai? por que você deixou meu papai, e Ou ainda então, tem. por que o papai foi embora? Que É, esse é o é mais comum. isso. E nasce, a gente costuma dizer também, socialmente, que culturalmente, que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E então, quando o filho traz esses questionamentos, a culpa dessa mãe dobra. Você percebe muito disso nos casos que você atende? Isso é uma realidade posta. A culpa, né, tudo bem que a gente sabe, o que você falou é muito verdadeiro. Nasce a mãe, já vem a culpa junto. Só que vamos voltar um pouquinho. Junto com a mulher que você se tornou, que você entendeu nesse mundo, que você tem uma série de obrigações que você não combinou, nasce também aí as culpas. É dado à mulher a obrigação de cuidar da casa, é dado à mulher a obrigação de manter o casamento. Tem até citações bíblicas para isso. Nasce da mulher a importância de cuidar do bem-estar do marido. Se o marido estiver bem alinhado, bonito, cheiroso, é porque ele tem uma esposa que cuida dele. Agora ele anda todo chechelento, todo rasgado pra cima e pra baixo. Não é que ele é relaxado. Vão colocar a culpa na esposa dele. Num cenário de socialmente hoje inaceitável, mas ainda existe. Se a filha tá com um penteado desconexo, ninguém vai falar, nossa, esse pai não tá vendo isso não. Vai colocar a culpa na mãe. Então, de fato, aí vem as cobranças, porque exige da mulher o quê? Como assim? Você vai trabalhar e seu filho? Ninguém nunca perguntou isso pra mim, Keren. Peraí, você vai trabalhar o dia todo e quem vai cuidar dos seus filhos? Ninguém nunca perguntou isso pra mim. Eu, sabedor das minhas responsabilidades e a chatice de não querer ser um machista, porque não é fácil, viu? Não ser machista nesse mundo, eu juro que não é fácil. Todo mundo espera um comportamento da gente X. E quando você vai contra esse tipo de comportamento, às vezes as pessoas te questionam, mas por que você está preocupado com isso? Você é homem, seu pai. Quem está preocupado é sua mãe. Eu falei, não, a minha família. Não. Então, algumas decisões pareciam lógicas, mas só pareciam, porque num cenário de igualdade de gênero, nada é lógico. Nada é lógico. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser combinado. E é esse cenário que a gente precisa ter nas nossas relações. Porque falar de igualdade de gênero não é só no dia das mulheres. Aliás, ali é só, eu costumo dizer, eu falo para todas as minhas amigas, meus amigos, que as mulheres deveriam passar a rejeitar bombons no dia das mulheres. É um dia de luta para igualdade. Então essa igualdade de gênero não é fácil. A gente é levado por uma masculinidade meio tóxica e isso, se você não tomar cuidado, se volta contra você mesmo. Então, se a gente pauta pela igualdade, a gente sempre vai conversar, a gente sempre vai atribuir.
realmente eu fico mais tempo fora de casa, então eu tenho que fazer isso por conta disso. Então a gente vai se conversando, vai adaptando às realidades. Mas junto com essa culpa que ela carrega, vem da onde? Do próprio patriarcado. O patriarcado, Sempre volta pra ele. porque nasceu ali, né? O cristianismo nunca foi patriarca. Transformaram ele nisso. O cristianismo, que deveria ser a mensagem de Jesus, ele nunca foi machista. Ao contrário, igualdade. O papel das mulheres no ministério de Cristo, fantástico. E por que apagaram? Simplesmente apagaram. Não é que deixou de conta. Não, apagaram. Você vê lá. Acho que teve grandes contribuições dos evangelhos em narrar a história. Mas a igreja simplesmente acabou com essa história. Transformou algo desprezível. Meio satélite, sabe? Tá ali porque o principal é esse aqui. Inclusive, eu que sou cria de igreja, vai entender muito bem também. Nunca entendi, desde muito cedo, por que a mulher não poderia se tornar pastora. Por quê? Assim, sempre foi um questionamento muito orgânico, sabe? E não tem fundamento, Maurício. Nenhum. Não tem nenhum fundamento. Então, assim, aliás, existe uma realidade ainda muito diferente fora e dentro da igreja das questões familiares. Essas questões familiares têm tudo para virar um pavio de pólvora. Um barril de pólvora chegando próximo do pavio ali para explodir tudo. Por quê? A mulher não é perguntada sobre suas vontades, seus desejos, seus projetos. O projeto dela é o marido. Se o marido vai bem, ok. Se não vai bem. Só que o homem também não percebe que isso também é ruim para ele. Porque uma hora ele não vai conseguir prover tudo que ele prometeu prover. Sim. E aí, como é que vai ser? Bom ponto. Então, assim, certa feita, uma conversa bastante incômoda com a minha esposa, eu falei assim: eu nunca te prometi cuidar de você, não. Eu até falei na igreja tal, porque ele é um script. Mas entre nós, vamos caminhar juntos. Vamos percorrer junto um caminho. E isso, em todas as consequências que isso pode trazer. E aí, lutar contra um sistema posto. Então, dentro disso tudo, da culpa que a mulher traz, a grande dica que fica é essa: resolva as questões patrimoniais num outro momento. Porque num outro momento você vai ter sobriedade para tratar com o assunto. Você vai ter sabedoria para você vai ter orientação jurídica para poder resolver tudo isso. Então, assim, de fato, faça a minha culpa. A gente quer resolver tudo numa audiência só porque a gente sabe que os honorários vão ser menores. Sendo menor, a gente quer trabalhar menos. Então a gente quer resolver tudo. Mas o ideal, se a pessoa não se sentir, o que acontece? Hoje tá muito em moda, assim, eu não sou obrigado. E de fato, se a mulher, se o homem, eu não sou obrigado. Vamos resolver. Eu não sou obrigado a fazer isso agora. Então, por diversas vezes, eu atuando tanto na defesa das mulheres como na defesa dos homens, eu tento trazer um pouco de compromisso ético. O que é compromisso ético? Se eu tento não ser machista com a minha esposa, com as minhas filhas, com as minhas colegas de trabalho, com as minhas amigas, por que eu vou ser com um advogado? Não tem sentido. Ok, eu vou brigar até o fundo pelos direitos do meu cliente, mas eu vou na possibilidade jurídica. Não tem sentido eu defender um camarada que quer o mal da mãe dos filhos. Isso não tem sentido nenhum. E a advocacia não é disso. A advocacia é lidar com interesses contrapostos. Sim, às vezes tem interesses contrapostos, mas a gente precisa achar uma razoabilidade, ou seja, a razão aí precisa prevalecer. Sempre. Porque no final, primeira conversa que eu tenho principalmente quando vem me procurar, os dois, o casal vem me procurar, o judiciário não tá nem aí para o seu interesse, nem para o interesse dela. Ele tá aqui para proteger as crianças. O interesse da criança é o que vai prevalecer. Quem é que fica com a guarda? Quem melhor reunir condições. E não fica só com a mulher? Não. Isso não é uma realidade hoje.
Tanto pode ficar com homem, como pode ficar com mulher. Sim. Preferível hoje é que seja compartilhada. Compartilhado não quer dizer que tem que ficar um dia lá, um dia cá. Um dia lá, não. A casa da criança pode ser uma, as regras de guarda compartilhada, outras completamente. Por quê? Você tem que participar em tudo daquela criança. Como assim? Criança vai no pediatra hoje. Ah, mas eu vou trabalhar. Eu também. Todo mundo vai trabalhar. E quem vai levar a criança no pediatra? Sua rede de apoio? Pode ser. Mas alguém tem que levar. Não é sempre só a mulher ou só o homem. Isso tem que ser compartilhado. Quem é que vai na visita da criança? Na escola? Vai. Dessa vez vai eu, nessa outra vez vai você. Então ele precisa participar, os dois perdão, participar ativamente do dia a dia da criança. Então, questões patrimoniais, deixa de lado. O que é urgente no divórcio? Primeiro, principalmente se houver violência, acabar o vínculo. Tirar aquelas pessoas do centro de tensão. A partir daí você começa a resolver as coisas. Ah, violência, medida protetiva. Afastamento do lar. Ah, mas eu não sei, eu não tenho onde morar. O problema é seu. É exatamente assim que funciona. Existe violência contra a criança. Tem outros crimes envolvidos aí também. Então, o camarada foi embora e não resolveu a situação. Deixou a casa lá. Hoje, inclusive, tem uma questão muito importante para as mulheres, que é o uso capião familiar. O que é o uso capião familiar? Seria? A pessoa que sai de casa e não resolve a situação e deixa lá. Por 2 anos, a casa é da mulher. Falo da mulher novamente, por ser mais comum, Sim. mas pode ser um cônjuge que abandona o lar e vai seguir sua vida. Ficou 5 anos. Usa o capião familiar. E ainda tem Boa a possibilidade, porque assim, eu nunca orientei meus clientes, a menos que eles quisessem fazer isso já previamente. Eu nunca orientei meus clientes a vender casa e dividir parte. Falei, isso é uma burrice maior do mundo. Por quê? Porque ninguém faz nada com meia casa. Mas uma casa pode servir a família. Mesmo que pague aluguel, mesmo que resolva depois de outra forma. Sim. Então, assim, a única pessoa que ganha com essa venda desesperada para partilhar o patrimônio naquele momento é quem vai fazer especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? Comprar por um preço desesperado Sim. e vender por um preço normal. Sim. Então, calma. Dá para resolver. Define quem vai ficar na casa, isso é importante. Pode ser que os dois fiquem na casa? Pode ser. Se os dois tiver sabedoria e calma para isso acontecer, é bom que faça. Por quê? Em nome da proteção dos filhos. Mozart, quando a gente fala de direitos femininos, quando a gente fala de mulheres, existe diferentes mulheres, né? Muitos recortes. Mas pra gente finalizar aqui, eu queria entender se você acha que a gente tem avançado finalmente para uma sociedade mais justa, com homens e meninos mais preparados, menos reprodutores dessa lógica machista e patriarcal. Qual que é a sua análise sobre o cenário futuro que a gente tem com relação a esses meninos? E quais caminhos também a justiça, o direito pode seguir para incentivar processos mais cooperativos, mais respeitosos, com menos alienação parental também. Enfim, um processo melhor e mais efetivo para todo mundo. Só pensar na lógica do afeto. Ponto. Realmente, temos avanços importantes. A nova geração já é uma geração que se acostuma a fazer os meninos também colaborar com as crianças, com os afazeres domésticos. É comum as crianças hoje olharem para a mãe ter uma carreira. Sim. Em outras épocas isso era incomum. Eu não vou longe, eu vou falar de mim. Minha mãe deixou o emprego para cuidar da família. Uma espécie de exigência do meu pai. Porque onde já se viu? O provedor sou eu. Então hoje é comum que as crianças, mesmo com os grandes perrengues que as suas mães passam, ver uma mãe trilhando uma carreira profissional. Para além dos seus afazeres domésticos e de cuidado com a criança, com os filhos, tal, enfim. Então tudo isso, temos avanços. Só que o avanço é muito pequeno e é muito tortuoso ainda para você fazer. Estamos longe, o que eu quero dizer assim, estamos longe de uma igualdade de gênero. Mas começamos a ver um cenário mudando. Sim. Pode ser que as próximas gerações sejam diferentes. Na idade que você está hoje, certamente nas gerações anteriores, a pessoa estava preocupada em casar.
fez 22, 23, 24 anos, aquela velha piada, vai ficar pra titia. Não tem problema nenhum ficar pra titia. É muito bom ser tio mesmo, imagina. Eu adorava ser tio, adorava, ia lá, bagunçava, fazia o que queria, na hora de Depois você ainda ir devolve a embora, criança, né? devolve a criança. Quando a criança é sua, devolve pra quem? Não tem para quem devolver, né? Então, assim, vemos um cenário mudando. Mas temos muito a crescer ainda com esse detalhe. É, e Tá bom? conversas como essa ajudam a gente, né, nesse longo Precisamos ter. Então, caminho. assim, quem precisa ouvir mais isso? As mulheres precisam ouvir em bem menos. Em grau muito menor do que os homens. Quem precisa mesmo ouvir isso diariamente são os Os homens. homens. Faça um teste hoje. Abra o Google e pesquisa lá. Brinquedos para criança. Para meninos. O que vai aparecer? Furadeira, carro, moto. Aí você coloca assim, ó, brinquedo para meninas. Boneca, ferro de passar, fogão. Tudo relacionado ao lar. Não é um menosprezo cuidar do lar. Mas a gente precisa parar para pensar que também é brinquedo de criança um carro, uma moto, sei lá, uma furadeira. E também é brinquedo de criança, meninos, coisas do lar, coisas de cuidado, boneca. Por que boneca não pode ser? Porque ninguém acha estranho que o pai acalente um bebê. Ninguém acha estranho. Aliás, ele é até louvado por isso, né? Nossa, que pai. Não, Sim. é a obrigação dele. Mas é muito. Mas quando criança, ele não pode reproduzir isso porque as pessoas entendem que não pode. Eu acho bastante incomum isso para mim. Então, assim, o fato dessa conversa estar acontecendo, inclusive, pessoas que passaram por essa geração e estão vendo um futuro mais ameno nesse sentido, já indica que avançamos. Temos muito a avançar? Talvez. Talvez não, com certeza. Mas Sim. estamos no caminho. Obrigada, Modest, Eu que pela sua agradeço. presença. Você é sempre muito bem-vindo. E você que nos ouve, você que nos assiste, a sua audiência também é muito importante pra gente. Continue nos acompanhando nas redes sociais. E nós te esperamos no próximo episódio para tratar sobre outro incômodo essencial. Grande abraço, Obrigada. querida. Um grande abraço.